Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2014, é uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 3163, ele tem 4 páginas, 48 logias e 6 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a verbetografia em viagem, da especialidade gesconologia. E o verbete foi redigido pela professora Kátia Aracaki, nossa verbetógrafa já veterana. A verbetografia em viagem é a escrita de verbetes realizada pela consim homem ou mulher, fora da base intrafísica pessoal ou residência proexogênica, durante deslocamento intrafísico ou temporada em outra cidade. Na pensenologia, o holopensene pessoal da escrita de verbetes. A mudança holopensênica sem prejudicar os bons hábitos da consim. A instalação de holopensene do trabalho fora da base física. A sustentação do holopensene da escrita. A conexão com o holopensene da cognópolis. Na fatologia, o continuismo verbetográfico. A rotina da escrita de verbetes. A priorização gesconográfica, o aproveitamento do tempo nas viagens, a anulação das influências externas na realização das metas pré-estabelecidas, a chapa verbetográfica facilitadora da escrita em etapas, os recursos tecnológicos otimizadores da verbetografia, a higiene consciencial, a disciplina do viajante na evitação de dispersões. Agora, aqui na parafatologia, a autodefesa energética, a instalação do campo energético da escrita pessoal, a manutenção do amparo extrafísico de função, o papel da TENEPS na autossustentação consciencial durante as viagens. E a gente, aqui na remissiologia, a gente destaca, então, o continuismo verbetográfico, o mundo verbetográfico, prioridade da escrita, verbetógrafo conscienciológico e verbetorado conscienciológico. E na frase enfática, em viagens, a verbetografia funciona ao modo de coadjuvante do viajante, mantendo-o conectado ao holopensene policármico da Enciclopédia da Conscienciologia e da Cognópolis. E na questionologia, você já redigiu verbete durante viagem? Quais foram os efeitos conscienciais da escrita fora do ambiente doméstico? Agora aqui na mega-análise, vamos lá. Itinerância, priorização, continuismo, determinação, enciclopedismo, antibagulhismo, grafopensenidade, antidispersividade, autossustentação, produtividade, concentração, programação, motivação, verponologia, intrafisicologia, mentalsomatologia, auto-organizaciologia, verbetografologia, gesconologia, viajologia. Agora, a professora Kátia, queria que você contasse aí para a gente da sua experiência, da ideia de escrever esse verbete, se ele foi escrito em viagem. Sim, esse verbete daqui eu escrevi na segunda viagem para a África, a primeira que a gente fez para a África do Sul, e eu queria realmente testar, fazer um experimento para ver se ia funcionar essa ideia de escrever verbete assim, em viagem internacional, né? E você começou a escrita, então, na viagem? É, porque o título ainda nem tinha sido aprovado. Eu recebi a aprovação do título lá, e enquanto eu estava lá, que escrevi o verbete. Ah, interessante. É. E aí você escreveu ele todo durante a viagem? Todo durante a viagem, porque eu queria justamente aproveitar a testar que estava fora, e também para ver que tipo de ideia que eu ia ter fora, né? Fora da base física. E você considerou que foi, em termos de dificuldade? Não, eu considerei que foi terapêutico, porque
A viagem foi uma viagem muito difícil, assim, tinha muita pressão energética. A gente estava resolvendo muita coisa, foi uma itinerância administrativa. E eu aproveitei, quando eu acordava de madrugada, que eu não conseguia dormir, para escrever o verbete. Então, assim, eu achei que foi muito importante, porque tanto a escrita quanto o contato, porque eu também fiz revisão de outros verbetes, né, com a equipe aqui da Enciclosapiens, à distância, e eu vi como que foi importante manter essa conexão com a Cognópolis através de uma tarefa, uma atividade mental somática. Ah, você tinha, agora que eu entendi, outros verbetes também escritos. Sim, em andamento, entendi. E aí, então, além de escrever esse, eu também fiz a revisão de outros durante essa viagem. E me ajudou bastante a fazer higiene mental, sabe? A ter um alívio, assim, até energético, porque aí você entra num outro holopensene. Então, por isso que eu também achei muito séria essa questão, assim, dessa verbetografia em viagem, porque é uma forma do verbetógrafo e do itinerante ficar linkado com esse holopensene da enciclopédia, que mesmo quem não perceba ainda muito bem como é que isso funciona, eu acho que a pessoa ela pode se beneficiar bastante desse holopensene. Realmente a questão da força da escrita conscienciográfica, né, é algo assim... Mas na verbetografia, eu acho que, como é um ciclo mais rápido, eu acho que também o efeito... Tem uma otimização. Tem uma otimização. E eu vi que você colocou a questão de você poder escrever em etapas. Porque a chapa verbetográfica, ela permite isso, né? Então, hoje em dia, assim, escrever verbete para mim é uma higiene mental. Então, eu faço como se eu estivesse fazendo uma palavra cruzada. Eu faço um pedacinho, outro aqui, outro ali, entendeu? Assim, o tempo que dá, o que eu tenho. Aí você vai pensando nas ideias, né? E aí você coloca mais alguma coisa. Então, acho que eu coloquei aqui em algum lugar, olha, no último item da estrangeirismologia, a montagem do puzzle de ideias. Ah, certo. Então, tem horas que você está mais criativo, aí você pode fazer determinadas sessões, outra hora você está mais sem ideias, aí você pega para fazer etimologia, remissiologia, essas sessões assim que, né, são mais de consulta, tudo mais. Ótimo. Quer perguntar? Posso fazer uma pergunta, Kátia? Você generalizou em viagens, né? Mas você disse que fez uma específica numa viagem que foi à África, é isso? Foi uma itinerância administrativa que a gente fez para a África em equipe em maio desse ano, para a África do Sul. Certo. Agora, desculpa falar. só te interromper, porque depois eu não sei se vai convergir com a sua pergunta, é porque tem um extrapolacionismo disso para a questão da pessoa que ela não mora aqui, mas que também consegue manter, é um outro viés da viagem, né? Vamos dizer assim, seria uma viagem de volta à residência dela, ao domicílio. Eu já ouvi também depoimento. Também, com certeza. Né? Mas desculpa eu ter te interrompido. Não, mas aí eu queria que você falasse também de outros tipos de viagem, porque eu vejo que você falou aqui em algum um trecho de viagem. Na enumerologia, você fala a verbetografia em viagem de férias, né? Aqui... Você podia falar desse todo aí da enumerologia? Esse todo eu ainda não experienciei, tá certo? Eu deixei aqui até como sugestão, né? Mas isso daqui eu não tenho experiência teática para poder falar. Mas eu acho que se eu conseguir fazer nessa viagem, eu acho que nessas outras aqui é mais tranquilo. Certo. Não, mas falando em teoria, então, né? No caso de uma viagem profissional que seja totalmente fora do assunto da verbetografia. Mas é assim, não tem aquela hora que a pessoa ela vai querer ver uma televisão, dar uma relaxada? Eu particularmente, me relaxa mais fazer verbete do que ver televisão, entendeu? Certo.
Então, assim, dependendo, né, do perfil do viajante, a verbetografia talvez possa ser uma atividade que vá ajudá-lo a, digamos assim, a manter uma homeostase, né, a espairecer em qualquer tipo de viagem. E quanto ao local em si para escrever? O local é porque, no caso, em geral, quando eu viajo, eu tento ficar em quarto que tem uma salinha anexa, sabe? Mas se não tivesse isso, acho que eu iria para o banheiro também, né, para não atrapalhar o meu duplista. Uhum. Mas o que eu notei é que o lugar é secundário. É secundário. Ah, é secundário. Eu achei que fosse ser mais difícil sentar para escrever o verbete. E eu não achei, não. O mais importante é a conexão pensênica que você faz com a enciclopédia, com o tema, com as técnicas e o material. Você tem um pouco do material de apoio, né? Porque aí você não tem a sua biblioteca, você não tem holociclo, não tem holoteca. Então você tem que ter alguns materiais ali para não sentir falta. Mas, tirando isso, é você conseguir plugar no holopensene, fazer a conexão com o holopensene. Porque você está se referindo a um local num hotel, um quarto de hotel, né? Sim. Mas em um outro ambiente, qual seria, por exemplo? Outro ambiente seria, que aí eu acho que tem que ser a pessoa com mais experiência, dentro do avião, esperando no aeroporto, né? Então, assim como você lê uma revista, um livro, você pega o verbete e você vai completando. Mas o importante é estar dentro do holopensene, ter a asepsia energética, sim, a proteção. Agora, lógico, né? se a verbetografia é uma dificuldade ainda para a pessoa, eu não recomendo ela fazer em qualquer lugar. Porque se ela vai fazer num local que já é mais tumultuado, ela vai ficar assediada, entendeu? Uhum. Porque aquilo já é difícil para ela. Ela já está num ambiente mais conturbado, como um aeroporto. Uma espera de aeroporto tem gente de tudo quanto é lugar. Pois né? Aí a pessoa ela vai se assediar, porque ela não está dando conta. Então, assim, eu acho que pode ser feito em qualquer lugar quando a pessoa... Aquilo para ela já é mais tranquilo, já é mais terapêutico do que um desafio, assim, uma dificuldade. Ok, obrigado. Agora, Kátia, na estrangeirismologia, na página 24, quarta linha, ele pergunta como funciona o pendrive maceteado. Então, pendrive maceteado é você agrupar uma série de arquivos no seu pendrive que você vai precisar. Então, a chapa verbetográfica, aquela chapa a proposta de neotítulos, né? Se você ainda não submeteu a aprovação, a questão, tem aquela planilha do Excel, listagens que você tenha. Então, assim... aqueles arquivos que são importantes você ter à mão para você poder escrever o verbete, viajando, né? E você fazer o backup, né? Você grava no computador e também faz o backup. Uhum. Tem dicionário, mas dicionário geralmente você tem no computador, né? Agora, em fatologia, na página 24, terceira linha, ele pergunta como você costuma fazer o aproveitamento do tempo nas viagens para escrever os verbetes. Olha, aí depende da viagem, né? Isso aqui ainda é uma experiência muito incipiente, muito inicial. Mas como eu gosto de escrever verbete, e verbete é uma coisa assim mais rápida do que você escrever o livro eu acho que é mais complexo, assim, você teria que levar mais material numa viagem. O verbete, numa viagem mais curta, eu acho que é mais apropriado, né? Então, como é que eu faço para aproveitar o tempo? Olha, depende do objetivo da viagem. Essa primeira viagem, o objetivo não era escrever verbete. Eu levei e falei assim, vamos ver o que acontece, né? E deu certo, né? Mas, por exemplo, numa segunda viagem que eu fui, também para a África, eu até queria ter escrito o verbete, mas não houve condições, tá certo?
Assim, não deu tempo, não tive holossoma suficiente para fazer as tarefas da viagem e também consegui escrever verbete. E foi uma viagem muito mais assim, muito mais tranquila, já era uma segunda vez. A gente estava com uma equipe fixa o tempo todo, então isso também dá muito mais assim conforto, tranquilidade, mas não deu, entendeu? Foi um outro tipo, porque nessa primeira viagem, uma característica, né, do que aconteceu foi a gente não conseguir dormir, a equipe em geral. Então teve um padrão de insônia, né? Na primeira? Na primeira. E na segunda já foi um padrão de hipersonia, de muito sono, né? Mas para o rendimento de uma itinerância, acho que seja administrativa, docente, é bem melhor você dormir mais do que você ficar sem dormir, né? Porque você vai ficando sem dormir, você vai ficando cansado, você, né, é muito mais difícil de você administrar as situações, o que você tem que geralmente, fazer. quando é itinerância docente, por exemplo, você tem atividades cedo, em geral, né? Também, então é bem problemático. Tem insônia. Então, nessa segunda, apesar de, digamos assim, em termos de tempo físico, eu tinha mais tempo físico, mas o tempo físico que eu tinha, muitas vezes eu precisava deitar para mexer com energia, para descansar. Então, eu não consegui, eu não forcei a barra, sabe? Eu não fiz assim, não, eu falei que vou escrever, agora tem... Não, se der, deu. Se não der, porque o objetivo da viagem não era escrever verbete. Então, acho que a pessoa também ela tem que ter essa flexibilidade, né? Não é ficar mosca morta, mas também ela não pode forçar a barra demais para uma atividade que é uma atividade secundária dentro daquele contexto, né? E na primeira viagem, é o que eu falei, a verbetografia me ajudou a me autodesassediar. E na segunda viagem, eu já não estava precisando muito disso. Entendeu? Já não, o nível da pressão já era bem mais suportável e assim, a viagem em si já estava mais prazerosa, né? Então, eu não tinha essa necessidade assim, de uma atividade lúdica, uma atividade de lazer, para poder me distrair um pouco. Porque é interessante isso que você está falando, né? Que aí linkando, por exemplo, com aquele item que ele até tinha perguntado na numerologia, por exemplo, ali tem a verbetografia em viagem grupo kármica, né? Então é interessante pensar nessa hipótese de utilizar essa técnica quando a gente tem essas viagens, às vezes cabeludas, né? Bem complexas de missão intrafamiliar ou algum problema sério, né? Eu acho que o tchan dessa verbetografia em viagem é essa conexão com o holopensene, que é bem homeostático, mental somático, e que vai tirar a pessoa de qualquer estado assim que não seja de equilíbrio, entendeu? Então, eu acho que a verbetografia em viagem, em primeiro lugar, ela é super útil nesse sentido, né? Como uma terapêutica para a pessoa manter um estado de homeostase dentro de um contexto assim mais hard, né? Que ela se encontre. Interessante. Mais uma... Tanto é que eu acho que se na segunda viagem não tivesse sido difícil, eu teria feito verbete. Né? Eu teria, entendeu? Mas aí já estava mais tranquilo, aí também eu relaxei mais, sabe? E aí fiquei mais disponível para o trabalho de lá, né? Kátia, porque eu fiz aquele comentário anteriormente, porque esse verbete, de algum modo, ele me remete, não à questão da verbetografia apenas não no sentido de ser menos, não é isso, mas assim, expandindo assim a ideia colocada aqui por você, proposta. Eu me lembro que quando eu escrevi o meu primeiro livro, de certo modo, eu não morava aqui, né? Eu morava no Rio. E a conexão que eu vejo com essa proposta é que eu não morava aqui. Eu vinha, de 2 em 2 meses, eu vinha aqui para Cognópolis, né? Mas a escrita também era uma maneira de me conectar com o holopensene, no caso daqui e do holociclo.
E era uma viagem de volta, na verdade, né? Eu não tinha condições de morar aqui naquela época. Então, eu conseguia manter o holopensene mais homeostático, né? Mais mental somático, vamos dizer assim. Claro, homeostático também, por intermédio da tentativa, né, de simular mesmo o Mas mesmo é que holopensene. você, Dulce, você passava temporadas aqui no holociclo, você conhecia, você tinha uma boa conexão. Exatamente. Mas eu acho que isso daqui, mesmo que a pessoa não tenha assim muita vivência, Entendo. aqui isso ajuda, porque não, eu acho que aí não é o holopensene só da Cognópolis, é o holopensene da enciclopédia. E isso daí é uma coisa assim power, que teria que estudar com um pouco mais de calma para ver o que tem envolvido nisso. E isso a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo. Claro. Agora, um aspecto que eu acho muito sério é o que eu coloquei aqui na voluntariologia. Ó. A equipe de voluntários da Enciclosapiens dando apoio aos verbetógrafos em diversas partes do mundo, porque quando eu mandava e voltavam os verbetes, as revisões, né, isso daí vinha assim um plus de energia, entendeu? Então é muito interessante de observar isso. Interessante essa abordagem. A gente não tem muita ideia, né? Não tem. Então, assim, é uma coisa diferente. Eu não tinha pensado nisso. Nosso exemplo não foi disso, não. Meu exemplo não foi de verbetografia, não. Mas o meu e do Djalma, foi de conscienciograma em viagem. Quer dizer, a gente morava fora e a gente saía. Eu não tinha feito, eu vou propor esse verbete, viu? Conscienciograma em viagem. A gente morava em outro país, a gente ficava lá 15 dias. E a gente trabalhava. Saía todo dia, 7h30, 8h da manhã, trabalhava até à noite. Só que o que a gente fazia? A gente, todo dia, antes de sair de casa, a gente fazia uma página do verbete. Juntos, do verbete, não, desculpa, do conscienciograma juntos. Então, era bem interessante. A gente acordava cedo, fazia a página. Às vezes, a gente até saía assim, discutindo, porque um achava que era uma coisa, outro achava que era outra. E era interessante que a gente chegava no meio do dia, de repente, aquilo que a gente estava falando daquela página, ou aquela pergunta que a gente não entendeu, acontecia algum fato de alguma que remetia aquilo ali. Então, você fica conectado. Realmente, manter essa conexão é interessante para quem fica fora. Você está fora, mas você está dentro. Muito bom. E essa colocação que você fez da possibilidade de escrever em pílulas, né, em partes, e também combina muito com a questão da viagem, né, dos momentos que você tem possíveis para... Quer dizer, é uma facilidade em geral da chapa verbetográfica, mas em viagem encaixa perfeitamente, né? É muito bom, bem útil. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Na parafatologia, na página 25, o último item, o papel da TENEPS na autossustentação consciencial durante as viagens. Isso daqui eu acho que quem é praticante da TENEPS, né, e viaja bastante, se a pessoa mantém essa prática, ela verifica os resultados. Olha, na minha experiência, você fazer TENEPS viajando é igual você ir abastecer o carro com tanque vazio no posto de gasolina, entendeu? Então, eu acho que a TENEPS ela é outra forma de conexão que a pessoa tem, e com a consciencialidade dela, com a questão de um holopensene interassistencial, com os amparadores. É um momento de parada assim, no box diário, e isso em viagem é muito importante, né? Porque dependendo do holopensene que você está, aquilo que você está resolvendo, você às vezes, você fica um pouco desnorteado, entendeu? E acho que a TENEPS ela te põe no prumo de novo. Né? Agora, a TENEPS ela tem uma orientação para que a gente tenha sempre a base fixa, o mesmo lugar, um ambiente mais otimizado, né? E na viagem isso não é mais complexo, né? Por isso que hoje, assim, sempre que eu posso, eu arrumo
hotel que tenha um quarto com uma antessala. Uhum. Porque aí isso, quando você viaja, né, com um casal, isso facilita para que cada um faça a sua TENEPS, sem ter que o outro sair do quarto e ir para uma recepção. O verbete, pelo que você mostrou, na parte teórica e até da sua prática, ele tem um pouco mais de flexibilidade, né, para você escrever. Agora a TENEPS é mais restrita. Ah, né? bem mais restrita, tanto é que se a pessoa não tiver um local adequado, um holopensene mínimo para praticar TENEPS em viagem, é melhor não fazer. Aí Melhor tem não que fazer. tem que ver qual a orientação dos amparadores, tudo. Agora, ela não pode deixar de fazer por preguiça, ou porque tem um monte de compromissos que ela quer fazer, atividades, e aquilo vai pegar o horário da TENEPS dela, né? Então, eu acho bem sério a pessoa conseguir manter uma rotina de TENEPS durante a viagem. Mas tem que ver qual a viagem, qual o local, quais as condições, como que o tenepsista fica também, qual o estado do tenepsista. Mas essa condição aqui de autossustentação, a TENEPS seria em primeiro lugar, né? Você podia aproveitar e fazer o comentário também da página 26, no último item, o recurso, que tem relação também com isso que você está falando, da escrita e da TENEPS, a mesma então, coisa. Recurso. Desse modo, escrever verbetes fora da base intrafísica, durante deslocamento intrafísico, mostra-se recurso favorável à otimização dos desempenhos conscienciais, semelhante à prática da TENEPS, contribuindo, consequentemente, com os resultados almejados da viagem. Então, por exemplo, nessa viagem que eu pratiquei a TENEPS e eu escrevi o verbete. Agora, você vê, mesmo eu praticando a TENEPS, eu tive insônia, entendeu? E o verbete foi o que me ajudou a passar essas horas em claro, mas de uma forma mais, digamos assim, relaxada, mais tranquila. E você entra em um outro holopensene, porque assim, eu não tenho problema para dormir, eu não tenho insônia, entendeu? Essa é uma pessoa que eu tenho a maior facilidade para dormir. Se falar, deita aqui agora, eu deito aqui e durmo. Eu sou mais para dorminhoca do que para coruja, entendeu? Mas, devido a todas as questões energéticas, de desassédio, da assistência que estava feita, eu tive alguns problemas para dormir nessa viagem. Eu acho que no caso e aí a verbetografia, ela vem como um refresco, assim, porque, imagina, você não consegue dormir, no dia seguinte você tem que resolver um monte de coisa, você está cansado, mas você não consegue dormir porque tem todo um processo energético ali em andamento. Eu, particularmente, televisão é uma coisa que não me atrai. Leitura, você está cansado, assim, você não está para aquilo. E aí tem verbete para fazer. Mas o negócio não é o verbete, o negócio é essa conexão com o holopensene mais amplo, mais que te muda totalmente, te coloca numa outra esfera e você fica homeostática, mesmo sem dormir. Agora, no caso da viagem para outro continente como é esse, tem a questão do fuso horário, né? Esse aqui eu acho que a insônia deve ter sido por isso, não? Não foi, não? Isso aí é só perguntar para o pessoal que foi. Não? Não foi. Até um determinado ponto, todo mundo, não, deve ser o fuso horário. Porque eu já fiz essa viagem para a África do Sul, profissionalmente, nada a ver com conscienciologia, e depois para a Austrália, na sequência. E aí é o fuso horário, aí não tem jeito mesmo. Né? Não, mas não. Eu já fui para o Japão também, eu não tive, não tive um negócio tão assim, intenso, não. Tudo bem? Tá bom. Agora, Kátia, ainda na fatologia, na página 24, última linha. Ele pergunta: como cultivar a disciplina do viajante na evitação de dispersões e cansaços tão comuns durante as viagens? Porque na viagem a pessoa tem que ter um objetivo. E ela tem que ser fiel a esse objetivo o tempo todo, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela viaja com um objetivo. Aí, quando chega no local, ela vê uma coisa, vê outra, e ela é curiosa, e aí ela dispersa e ela fica cansada com coisas secundárias, né?
Então, você quer Às falar vezes alguma dá coisa, aquela Grace? euforia, né, de estar no lugar. Exatamente. E aí você fica igual um robô. Eu já aconteceu uma vez com nada a ver com esse tipo de viagem de vocês. Mas uma vez eu cheguei numa determinada cidade, eu fiquei tão eufórica de estar ali, que eu fiquei rodando o dia inteiro igual uma louca. Acabou o dia, eu estava... Mas a gente teve isso lá, né, Grace? Conta aí. Mas senão parece que só eu que falo, né? Não, então a gente teve. Então tinha horas que a gente tinha aquela euforia, assim, né? E aí um outro tinha vamos de repente em tal local. Não, vamos em lugar nenhum, não. Vamos ficar aqui. Isso aqui é um plus energético para a gente reinvestir nas tarefas que têm que ser feitas, né? Então isso acontece mesmo. Mas essa questão de ter em mente claramente o objetivo da viagem, né? Porque uma coisa é viagem só de turismo, só de lazer. Outra coisa é quando você tem trabalho junto, né? Ou voluntariado, enfim. Sim. E aí você tem que realmente no voluntariado dosar, né? tem que ficar bem atento, senão a pessoa pode dispersar, e aí não é que ela não vai conseguir fazer o trabalho, ela faz, mas ela de repente não faz no nível que ela poderia ter feito, né? É que lá pelas tantas a gente fica com muita energia. Apesar das insônias e tudo mais, você fica com energia. Então, se deixar, você não quer parar. Né? Isso foi importante, porque a Kátia punha a gente para parar. Não, para, agora vamos dormir. Mas, Kátia, ainda dá para fazer isso, fazer aquilo? Agora, por outro lado, também tinha horas que a gente podia ter feito outros programas e a gente, não vamos, vai desviar. Não é isso, tanto que faltou muita coisa para a gente ver, entre aspas, né? E que nós optamos por não ir, porque ia tirar a gente do foco. Então, por exemplo, já fui 2 vezes lá para a mesma cidade na África do Sul. Se perguntar o que você conhece? Nada, eu só conheço aquilo que os locais que eu estive para poder resolver o que estava previsto, né? A agenda prevista. Mas, assim, em termos de turismo, não sei nada, não conheço nada ainda, né? Eu acho que vai chegar um momento que vai dar para conhecer, mas por enquanto não dá, sabe? Se assim, porque às vezes a pessoa fala assim, mas você vai lá meia hora, 1 hora, isso não vai dar diferença, porque você sai do foco, entendeu? Sai do foco. Eu sei que você tem um objetivo específico aí nesse caso, mas, por outro lado, eu acho que é importante, principalmente quando se vai para um local assim totalmente diferente de cultura, a questão do multiculturalismo, do universalismo, né, de você ampliar os seus horizontes, né? Não, isso você está assim corretíssimo, né? Mas é que a gente vai voltar lá muitas vezes, a gente vai passar temporadas lá de meses, entendeu? Então, assim, nessas primeiras etapas, a gente estava arrumando base física, coisas assim. E coisas assim que tem muita burocracia, você tem que ir em vários profissionais diferentes, você tem que preparar toda uma documentação. Então, são coisas assim que exigem muita atenção, muito detalhismo, marcar agendamento de horários com profissionais, entendeu? Então, é uma coisa, e quando você vai implantar o Holopensene da Conscienciologia, em qualquer lugar, seja no Brasil, no exterior, isso demanda assim um esforço enorme, sabe? É um arranca-toco inicial, acho que qualquer projeto, né, conscienciológico assim, inicial. Então, assim, nós optamos, né, por ficar mais focados nisso, porque como a gente ainda vai muitas vezes para lá, mas o que eu acho, assim, a pessoa vai uma única vez, ou a pessoa vai uma vez e não sabe quando ela vai poder voltar. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Tanto é que tinha gente da nossa equipe que ajudou bastante com as tarefas, mas que a pessoa também foi fazer uma parte mais turística, até para poder orientar quem quer fazer intercâmbio para lá, né? Porque como a gente não ia poder fazer nenhum passeio, então uma parte da equipe foi passear e para também explorar os locais, ver as condições e poder indicar para quem quiser ir para lá. Kátia, realmente é muito interessante a sua intimidade, né? O especialismo aí da viajologia, né? Em função do seu livro e tudo. É bem interessante ver essa abordagem tão assim pontual
da verbetografia em viagem nesse contexto, tanto do trabalho de vocês agora, quanto da sua especialidade, né, do seu livro já escrito e a questão do universalismo, né? Mas isso para implantar esses trabalhos fora, tem que ter um certo perfil. Isso eu lembro lá na época dos primórdios do Internacional, né, Grace? Da Conscienciologia. Com certeza. E eu fiz estágio assim com aquele povo que já era veterano na época. Pois assim, mas você... Eles eram super focados, entendeu? Então eu já fiz alguns estágios, né, quando eu voluntariava com eles. Às vezes eu passava 40 dias lá, mas a gente só trabalhava, entendeu? Assim, o que a gente fazia diferente era ir num restaurante de vez em quando, mas era um lugar que eu conhecia, que eu já tinha ido várias vezes, entendeu? Então isso também faz um diferencial, que eu sabia que eu poderia voltar outras vezes só para passear, né? Então, todo um know-how mesmo já. Então acho que não dá assim, a pessoa quer tudo numa viagem. Aí, se for assim, é melhor ela ir passear primeiro. Vai passear, vai conhecer, vai... Né? Não pode, se ela ainda tem aquela curiosidade toda de querer ver o lugar e ver isso, porque alguma hora você vai ver, mas dependendo do que você está fazendo, não dá para você mexer com isso. Dá sim. Exatamente. Aí você vai criando a trilha energética, né? Então, se você está pelo menos nós, eles também têm esse hábito, numa viagem assim, itinerância administrativa, de trabalho, até docente, você procurar ir sempre nos mesmos locais, que você vai criando uma trilha energética e aquilo fica tudo mais fácil, né? Está falando assim, hotel, localização de hotel, restaurante, até o táxi que você pega, o meio de transporte. Que aí você vai fazendo tanto uma rede, né, de pessoas que você conhece, e você vai aprofundando essas relações, e os ambientes também eles vão ficando, digamos assim, você vai deixando a sua marca energética, então fica mais fácil, né? Você vai desbravando em camadas, né? É igual assim, turismo comum, convencional, que eu não sei, acho que com todo mundo deve acontecer isso. Já aconteceu de eu ir numa viagem, conhecer uma cidade, e eu saí da cidade com a nítida sensação de não dominei, não conheci direito. Precisou ir a segunda, terceira vez para acomodar, e deve ter questões extrafísicas também, mas enfim... Tem um negócio de apalpar o local, né? Assim. Agora, eu acho que também isso aqui, esses cuidados, orientações, são para quem, assim, quem ainda não desperta o veterano, não o evoluciólogo, tá certo? Se você já domina totalmente a questão do desassédio, que nada, você vai chegar no local, você vai mais para a rua, você vai mais procurar gente, problema para você poder, né, assistir, resolver, lidar com aquilo. Mas eu estou falando do meu nível evolutivo, tá? O que eu consigo fazer, né? Então, assim, nas condições que hoje eu tenho, né, de autodesassedialidade, de capacidade de desassédio, eu ainda preciso desse nível de preservação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas ela extrapola um pouco a escrita do verbete em viagem, tá? Então, minha pergunta é: até que ponto a dificuldade para escrever pode ser resultado de alguma atrapalhada assim antiga, de outras vidas? Pode. Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho assim, e depois, no decorrer da tertúlia, eu faço outras perguntas. Sim. Em geral, né, aquilo que a gente tem dificuldade, independente do tipo de atividade, é porque, às vezes, tem uma mancha ali anticosmoética. Mas nada melhor do que a pessoa voltar ao lugar do crime para ela poder retomar, né, aquilo de onde ela parou, de onde ela deixou, consertando, fazendo os ajustes necessários. Então, tudo aquilo que a gente foge, o ideal é a gente tentar uma aproximação gradativa, e até a gente dominar, entender, mas não desistir, né? Porque às vezes é ali que a pessoa tem que mexer, tá certo? E nessa questão da escrita,
como muita gente já escreveu no passado, né? Às vezes a pessoa fez alguma coisa, deixou escrito algum material que não foi assim, né, dos melhores, e aí sofre repercussão com isso e a pessoa tenta se esquivar, né, dessa atividade. Eu gostaria que você falasse alguma coisa, página 25, da tecnologia, as técnicas de auto-organização. Essa auto-organização, ela começaria pelos hábitos, a organização de dentro de casa, de armários, ou é mais uma organização intraconsciencial? É intraconsciencial, né? Mas enquanto a pessoa ainda não tem a intraconsciencial, vale a pena ela começar com a organização do externo, que é chamada reciclagem existencial. Então, primeiro ela organiza a casa dela, o escritório, os pertences, as finanças, e por aí vai, até ela conseguir chegar na recim, que seria a reciclagem intraconsciencial. Mas a auto-organização é a organização consciencial, né? A pensênica, do micro-universo íntimo. Ok, posso continuar? Claro. Nessa mesma página, na binomiologia, na segunda linha, fala um pouco sobre o binômio espera-pensenização. Isso tem até um verbete do professor Valdo, que é agenda da pensenização, né, ou da autopensenização. Então, significa assim, quando você for esperar ter qualquer tipo de situação em que você precise aguardar algo, você tem uma listagem de temas, de assuntos para você pensenizar. Então, você está lá no aeroporto, vai ter que esperar 3 horas. Aí, às vezes, a pessoa, né, não sabe o que fazer, anda para lá, anda para cá, come, compra coisa, fica escrevendo mensagem no celular, lê revista. Então, às vezes, esse é um bom momento da pessoa puxar a lista dela e ver assim, nesse ambiente aqui, o que daria para eu ficar pensando? Né? Porque é bom, ela não vai gastar dinheiro, vai ficar num holopensene de reflexão, aproveita aquele tempo, não fica entediada, não fica irritada, que às vezes, né, vai demorar muito tempo. Então, é isso daí. O que você reflete, pensa, faz quando você está guardando alguma coisa. E o professor Valdo já falou que esses momentos, às vezes, são momentos que a pessoa fixa muita informação. Então, ela, por exemplo, está na sala de espera de um consultório, né, de um profissional lá, de um banco, de um advogado, e aí está ali quase na hora e a pessoa já está naquele estado que muitas vezes quer resolver alguma questão ali naquele lugar, então às vezes tem uma certa apreensão. Então, nesse momento, às vezes a atenção fica muito aguçada. E aí vale a pena aproveitar, porque senão você pega primeiro o jornal, revista, panfleto que tem ali na frente e fica lendo um monte de bobagem, né? É isso daí. Posso continuar? Ou... Pode, okay. claro. Então, mas nessa mesma página, lá no finalzinho, a mitologia, o mito do dom para escrita sem esforço prévio. Isso não existe, então? Não. Isso aqui não existe dom para nada. O que existe é um esforço que a pessoa foi fazendo ao longo de várias vidas, até chegar a um ponto que ela já tem uma maior facilidade dentro daquela área, né? Mas isso assim, nasceu com esse dom, não, isso não existe. Isso aí a seriexologia, né, o estudo das vidas sucessivas, explica muito bem. Então, por exemplo, uma vez, eu tive uma retrocognição que eu estava mexendo com esse negócio de escrita, desde lá da China, antes da Era Comum, entendeu? Então, faz muito tempo. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui na página 25, na antagonismologia. O terceiro, antagonismo, verbetografia em viagem e viagem na verbetografia. Então, a verbetografia em viagem, você escrever os verbetes durante uma viagem.
E a viagem na verbetografia é você aproveitar esse holopensene, né, da enciclopédia, e você se soltar, você espairecer, né, decolar mesmo, né, com as ideias. Isso ajuda bastante a pessoa a fazer higiene mental, né? Pega o microfone. Não é viajar na maionese, tá, gente? Não é viajar na maionese. Viagem lúcida. Com discernimento, Lúcia. Eu posso fazer mais uma nessa questão das viagens, que é na ciclologia, o último. O ciclo das viagens dos períodos em terra. O que você quer dizer com isso aí? Então o ciclo das viagens, né, dos períodos em terra. É porque assim, se a pessoa viaja muito, não importa o tipo de viagem que ela faça, ela tem os períodos em que ela viaja por ano e os períodos que ela fica em casa, né? Isso é um ciclo. Então, se ela for pensar em termos das atividades que ela desempenha, a rotina que ela tem, os contatos que ela faz, até muitas vezes o horário para dormir, para acordar. Então, isso tudo ela vai criar, digamos assim, modos de funcionamento diferentes, né? E é um ciclo, porque tem um começo, um meio e um fim, né? Então, a pessoa tem a pré-viagem, aí viaja, depois tem o retorno da viagem e o pós-viagem. Aí tem um período que fica em casa, na sua cidade. E aí, daqui a pouco, recomeça tudo de novo. Então, a pessoa saber jogar com essas duas vidas, né, que ela tem, e isso é muito importante, né? Então, o que tem em comum, o que tem de diferente, como que um ciclo pode ajudar o outro. Então, a gente está até comentando, por exemplo, que essas viagens para a África, elas estão sendo muito desgastantes do ponto de vista holossomático. Então, a gente, quando tiver aqui, período em terra, em casa, aqui na Cognópolis, a gente vai ter que se preparar melhor, entendeu? Então, não pode viajar cansado, vai ter que dosar mais as atividades que faz aqui, vai ter que cuidar mais do corpo, né? Para quando for fazer essas itinerâncias lá, já saber que isso vai ter um desgaste, né? Que nem astronauta tem quando, né, sai da órbita do planeta. Então, tem que ter um preparo. Então, esses são assim, a pessoa tem que ir pensando nesses detalhes, sabe? Para ela aproveitar melhor essas condições. Os kits, então, tem muita gente que viaja que já tem mala pré-pronta, né, kit de viagem. Então, é super fácil para viajar, não é verdade? A pessoa só coloca mais umas coisinhas. Então, esse kit verbetográfico, para quem viaja, é uma coisa que a pessoa tem que fazer, se ela gosta de fazer verbetes, isso vai ajudá-la numa viagem, né, uma atividade assim, autodesassediadora, é uma coisa para incluir no kit de viagem. Você até colocou aqui na remissologia o kit técnico, né? Que é o verbete do João. Kátia, esse desgaste somático que você... Aliás, você falou holossomático, né? Esse desgaste físico da viagem não é só em função do fuso horário ou do translocamento, mas em função do próprio trabalho do holopensene que você está furando e implantando um outro, né? É sobre isso, né? Eu imagino, deve ser. Então, é interessante porque, assim, cada leva de pessoas que vai, né, o relato que eles trazem também, né? Porque a gente pensa, numa primeira viagem, inicial, Aí, nessa segunda viagem, a gente já foi com gente super experiente, assim, gente que é dessa turma de arranca tudo, sim, né, para implantar as coisas da conscienciologia. Eles tiveram esse mesmo... Sentiram o problema. Não, eu sei como é. Então, a gente acha que, assim, ao longo de algum tempo, isso vai acontecer. E até isso nos ajuda a fazer a triagem de quem quer ir para lá. Sim. Porque, se for uma pessoa mais jejuna, isso pode dar muito problema. Sim. Eu ainda não vi o verbete todo. Você colocou a defesa do verbete em viagem aqui? Não coloquei porque agora não pode mais, né, Marilza? Agora é só presencialmente.
eu não Porque sabia. a conexão da internet às vezes fica muito ruim, Fica ruim. né? Tudo. Atualmente, né? Atualmente, Futuramente a gente deve... atualmente a É, pessoa mas o tem que problema, Marisa, é porque não é, o problema maior não é a nossa conexão. A gente não tem controle sobre a qualidade de quem Do está que está fora, de quem chegando. está distante. Isso. E ainda na época do professor Valdo, eu me lembro que a última ou penúltima tertúlia, ele até comentou para a gente tentar acabar com essa hipótese de uso online, né? À distância, tertúlia à distância. Porque deu muito problema. Praticamente falhou muito, foi péssimo. Né? A Kátia deve lembrar bem. Aí e eu fica lembro muito que ele até ruim, comentou porque... que não presta mesmo, vamos acabar com isso e tal. Então a gente já, desde que a equipe da Enciclosapiens assumiu a tertúlia, a gente realmente parou com a defesa de porque fica verbete aquela online. surpresa, né? Vai dar certo, não vai? Como é que vai estar a conexão? E aqui mesmo, né? Por exemplo, se der uma tempestade, se der vai cortar. Então, a gente tem essa... Para quem está assistindo, não, fica muito péssimo, ruim. Né? Você não sabe como é que vai ficar, a pessoa não vai... Agora, eu acho a defesa do verbete aqui uma experiência única, né? Eu acho que vale a pena o Verbetógrafo investir e vir até aqui defender o seu verbete. A gente tem depoimentos, né, de pessoas que defenderam online e aqui é uma diferença bem grande. E a equipe facilita bastante a escala, né? Vocês trocam quando é necessário para poder encaixar às o vezes verbetógrafo de fora. Às vezes não, é comum priorizar. A pessoa avisa que em tal mês eu tenho possibilidade de ir à Foz e aí a gente... Às vezes coloca na frente. Tivemos um caso aqui há pouco tempo, né? O da Nilza, lá da Alemanha, né? Exatamente. Foi tudo arranjado. Foi, para dar tempo. Para dar tempo do período dela estar aqui, corrigir o verbete, fazer a revisão. Foi bem foi rápido, bem intenso. Tempo, bem intenso. Mas ela saiu daqui muito satisfeita. Muito satisfeita mesmo. Ela é uma teletertuliana bem assídua. E ela se programou para... vir aqui e defender, foi bem bacana. Foi muito legal, foi muito bom. Completista, verbetógrafa. Mas, Kátia, das suas experiências, assim, apesar que você já tem muita tarimba, tanto da escrita quanto da viagem, né? É um tema que ela está sempre defendendo. Mesmo para o verbetógrafo jejuno, você acha interessante ele aproveitar uma viagem, por exemplo, de lazer, e começar a escrever um verbete? Para o jejum, eu acho que a viagem de lazer é a mais indicada. Porque ele vai estar sem horário, vai estar mais relaxado, mais tranquilo. Então, até para ele superar as dificuldades iniciais. Um passeio e outro na hora de descansar. Incluir na programação. De descanso, sim. Né? E quando a pessoa viaja, assim, turismo, né, Marilza? Tem muito amparo, né? O parador ajuda bastante. Sim. Com certeza. Que a pessoa está mais aberta, está mais interativa. Interessante essa sua observação sobre a abertura, né? Que a pessoa, quando vai para uma viagem de turismo, ela programa aquilo com muita expectativa que vai correr tudo bem. E essa abertura, se a pessoa quiser aproveitar, realmente deve ser muito interessante. Tanto em conexão com o amparo, mas para ela mesmo ter as inspirações dela, até sobre o que escrever. Né? Já pensou um dia que a gente tiver verbetografia em viagem, no sentido assim, né? A gente leva a equipe da Enciclosapiens, né, num aviãozinho, e aí monta uma salinha de aula lá, e aí 10 horas de voo, turismo verbetográfico, 10 horas de voo, todo mundo senta lá, né, e vai escrever verbete no avião, aí depois vai passear nos locais que tem relação com a pesquisa de cada um. Sim, Puxa, me convida, tá? Você é a capitã da viagem, Você quer perguntar, Marisa? Tudo bem? Ok? Tudo bem, quer perguntar, obrigada. Terezinha? Professora Kátia, ali na página 25, e numerologia, tem 3 coisas que eu achei bem importante aqui, até porque eu achei que é bem de ponta, para manter essa conexão, que é a verbetografia em viagem de compras, em cuidados com a saúde e em viagem de grupo kármica. Para mim, achei complicado essas. Poderia explanar cada uma?
Essa de compras, hoje já existe até turismo, né? Que as pessoas vão só para comprar, né? E muita gente faz isso profissionalmente, outras pessoas fazem porque são shopaholics, né? São consumidoras compulsivas, que agora tem até o livro aí da Ana Beatriz, né? Falando sobre o assunto. Então, eu acho que, nesse caso, a verbetografia em viagem seria até um momento para a pessoa sair dessa holopensene, digamos assim, muito tumultuado, né, de compra, é só ir no Paraguai que a gente vê como é que é, não é verdade? E que é quase um frenesi, assim, as pessoas ficam muito excitadas com isso, e voltar para uma questão mais do autodiscernimento. Nessa de cuidados com a saúde, eu acho que também é bem importante, porque a pessoa ela vai linkar novamente com esse holopensene mais mental somático, e às vezes ela vai enfrentar melhor aqueles tratamentos, ou seja lá, de quem ela estiver cuidando, né? Exatamente, de quem ela estiver cuidando, pelo menos ela tem alguns momentos assim de um alívio pensênico, né? De uma distração, e isso pode ajudá-la. E nessa viagem em grupo kármica, todo mundo sabe que quando você vai visitar a família, é interassistência pura, muitas vezes é reconciliação, resolução de conflitos, e o passadão também às vezes vem à tona, e aqueles papéis que a pessoa tem na família também às vezes saem da sepultura, não é verdade? Então, eu acho que a verbetografia ela pode ajudar muito também a pessoa, a lembrar a pessoa que ela é muito mais do que a consciência que ela manifesta naquele corpo, naquele grupo, e quem sabe até, digamos assim, fazer um link com a paraprocedência dela, com o curso intermissivo, né? Principalmente quando você tem uma família que não aceita a conscienciologia, ou não entende, é contra, né? Então, seria aquele momento assim de você ter a reconexão com esses valores que são importantes para você. Kátia, aqui no Parafatologia, eu queria, por favor, que você comentasse sobre o papel da TENEPS na autossustentação consciencial durante as viagens e, especificamente, em relação a esse trabalho que vocês estão fazendo na África. Marisa, eu acho que assim, a TENEPS é fundamental em viagem, sabe? Eu acho que todo viajante ele deveria se organizar ao máximo para tentar preservar o holopensene e as condições intrafísicas para conseguir fazer a TENEPS. Se não for possível, se tiver orientações de não fazer, se a pessoa estiver muito estropiada, paciência. Mas a condição ideal seria a pessoa dar conta de praticar a TENEPS, mesmo fora da base física, né? E lá na África, nossa, TENEPS é fundamental, entendeu? Acho que é mais importante quase que respirar o oxigênio, né? Então, se você quiser ficar firme lá no trabalho, a TENEPS é totalmente necessária. Isso já é uma indicação do professor Valdo, né, que nesse momento ideal seriam os tenepsistas e os epicons fazer essas itinerâncias, que eles é que poderiam ajudar mais nesse contexto. E outro ponto é que na TENEPS muitas vezes vêm as orientações do que você tem que fazer, não é verdade? De detalhes que você não prestou atenção. Então, bem sério. Bem, nessas duas viagens, a TENEPS ela teve um papel assim, sabe, preponderante. A mesma coisa é a hora que você tem de entrar em contato com o amparador. Agora, por exemplo, em relação à TENEPS, a viagem, qual a diferença entre fazer ou não fazer a TENEPS em hotel e a TENEPS em casa de parente, quando a pessoa fica hospedada em casa de parente? Qual é o hotel e qual é a casa do parente, né? Sim. Se o parente muitas vezes é muito contra ou não vai ter um local ali adequado, de repente a pessoa vai ficar com outras pessoas. Tem que ver as condições da casa, né? Porque você tem que respeitar o ambiente que você está, né? Às vezes tem alguma outra prática lá, a pessoa tem uma religião, faz parte de alguma seita.
Agora, não tem fórmula, né, Mariusa? Tem que, o tenepsista também tem que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso em relação a isso e até, se possível, verificar o que o amparador da TENEPS também pensa, né? Porque isso aí você vê, você começa às vezes a fazer a TENEPS e não funciona, entendeu? E então, aí tem começa que ver. a dar repercussão na casa, né? Repercussão é você, o ambiente. Mexe com o holopensene local. O que é que está acontecendo? Aí tem que ver a sinalética do tenepsista, né? No caso aí da África, que tem essa questão do fuso horário, como que você ajustou? Não, aí você faz no horário que você faria aqui, né? Exatamente. Horário local. Então, vamos supor, se a pessoa faz aqui 5 da manhã, ela vai fazer 5 da manhã do horário local. Do local onde ela se encontra. Quer dizer que lá tem uma diferença razoável, né? Acho que mas isso em relação a TENEPS é assim. Vai ter a mesma sequência. É o local time, né? É o local time. Local time, Tá. Kátia, fala. Queria perguntar sobre a preparação para quem está pensando em sair do país daqui a alguns anos, né? E a pessoa já pensa em fazer TENEPS daqui a alguns anos. Existe assim algum preparo específico que a pessoa pode dar mais valor, digamos, para a TENEPS, para se sustentar nesse local extrafísico, que a pessoa vai... Extrafísico não, digamos, extranacional. Para ela se sustentar mesmo lá. Digamos que a pessoa vai morar lá durante algum tempo, entende? O ideal é a pessoa começar tudo quando ela está na base física dela, né? Ela ir morar num outro lugar e começar a TENEPS num outro local, isso daí... Pode ser, mas é uma conduta mais exceção. Porque a pessoa tem que fazer uma coisa de cada vez. É igual o pessoal que muda para Cognópolis, aí a pessoa quer começar a TENEPS, quer escrever o livro, quer virar professor, quer arrumar um duplista, tudo ao mesmo tempo. Então, isso tem que escalonar, ver qual é o prioritário, e uma coisa de cada vez. Agora, tem que ver daqui a quanto tempo você pretende morar fora, com que objetivo, em que local, né? E o que você vai fazer antes? Você vai se mudar antes? Você vai começar a TENEPS antes? Então, isso tudo tem que ser estudado. Dependendo do trabalho que você for fazer, melhor até você adiar um pouco mais a mudança e começar a TENEPS, e aí você já vai mais firme. Mas, dependendo do que você vai fazer nesse local, é melhor você mudar, se adaptar, ajustar, e quando estiver bem assentada, aí começa a TENEPS. Então, não tem receita, né? Tem que estudar o caso per si. Agora, Kátia, nessa questão que você colocou da importância da conexão com o holopensene da enciclopédia, né? Quais são as hipóteses? É a questão da Maxi Proex junto a Reubex no continente africano, de ter um link com a questão do efeito da enciclopédia já incipiente, mas de algum modo ajudando na própria condição do viajante conscienciólogo, ou você acha que não? Não, porque eu acho que a enciclopédia, como eu coloquei aqui na frase enfática, né? Ela tem esse holopensene policármico, né? Então, acho que quando a pessoa entra nisso, que ela dilui uma série de besteirinhas pessoais, né? A cabeça parece que expande, você pensa amplo, as suas ideias, elas se aprimoram, você fica com mais, digamos assim, magnanimidade, generosidade nas suas abordagens. Então, acho que o holopensene da enciclopédia, para mim, isso por trás deve ter serenão, evoluciólogo. Imagina esse monte de ideias, porque a conscienciologia aqui, ela reúne diferentes grupos, né? Esse que eu acho que é um grande diferencial da conscienciologia, né? Com essas ideias dos cursos intermissivos, está sendo feita a amalgamação, digamos assim, de grupos que no passado eram rivais, eram antagônicos, e que hoje estão
convivendo mais, né, e com menos problemas, pelo menos não se matam mais. Então, eu acho que isso daí tem uma questão de universalismo, e é lógico, em qualquer lugar do mundo que você esteja, com essa questão da Reurbex, se você conseguir linkar o mínimo que seja num holopensene desses, isso contribui em primeiro lugar com você e também com o ambiente ali onde você está, né? É só uma atualização aí dos dados. A gente está com 1.200 verbetes de neoverbetógrafos, né? Além dos verbetes do professor Valdo, e 423 neoverbetógrafos. Nossa, que ótimo! Daqui a pouco vai chegar nos 500, né? E com um convite aí para os presentes ainda não verbetógrafos, para arregaçarem as mangas, correrem um pouquinho para entrarem aí na leva dos 500, né? Aqui tem alguém que não escreveu verbete ainda? Tem, acho que tem. 1, 2, 3, Ah, 4, Terezinha, 5. você está na verbetografia, né? Ah, não, mas é que você já está em... esse número, ele é antes da publicação. É o número de verbete liberado, assim. Ok, já foi para publicação. Muito então, bom. a gente todo mês fecha um número e passa relatório, né? Então, basicamente é isso. Muito bom. Ô Kátia, Oi, Marisa. em termos, eu vi aqui que você colocou a questão do bagulhismo, né? Em termos de souvenir, se você já me respondeu, me desculpe. Souvenir versus bagulhismo energético. Como é que fica? O que seria mais apropriado, né? Onde que está isso, Marilza? Aqui no Argumentologia, página 26, tem antibagulhismo. Sobre essa questão que você é versada nisso. E muito bom. É porque o antibagulismo, com o tempo, ele vai criando uma filosofia de vida, né? Sim. Sim. Agora, sabe o que eu lembrei? Eu até hoje não tenho a resposta pronta para isso, mas dentro da sua pergunta, Kátia, você é especialista, né, no antibagulismo. Uma vez eu fiz uma viagem há muito tempo. Talvez eu já conhecesse, eu não tenho certeza se eu já conhecia a Conscienciologia. Desconfio que não. Mas, enfim, eu tinha alguma noção, eu nunca fui ligada em nada religioso, em patuazinho, nada. E eu fui fazer uma viagem a Assis, na Itália. Eu viajei a Itália toda, enfim. Eu fui a Assis mais de uma vez. E aí eu comprei um souvenir, que foi essa pergunta, né? Eu comprei um souvenir do Santinho lá, do Francisco, da Clara, e levei para uma amiga. Não, amiga não, até parente, minha mãe, minha tia, que eu sei que são... uma até já dessomou e tal. Mas, enfim, no momento da compra, o meu duplista... Mas ele me bombardeou, eu não acredito que você vai comprar isso. Você vai comprar esse negócio. Eu falei, puxa, mas eu acho que elas vão gostar tanto. Mas você vai alimentar essa bobagem. Eu falei, puxa, mas eu acho que vai ser pior eu chegar lá e sem nada, né? Sem nada. Puxa, mas você foi lá assim, se não trouxe. E assim eu fiz. Eu falei, não, eu vou comprar e eu acho que isso não vai ser um bagulho. Mas, enfim, até hoje eu não tenho essa resposta precisa. Mas é um dilema, né? Fica a pergunta no ar, é um dilema. Às vezes, assim, por exemplo, eu questiono muito tudo que eu bato. Será que fulano negócio tá? Não, mas esse negócio é isso, aquilo. Aí você já começa, né, trabalhando em cima, ampliando visão em cima do objeto, né, que vai lá nas origens, você deixa para lá. Esse negócio de souvenir eu acho terrível. Você levar uma lembrancinha. Praticamente. Mas aí é outra coisa, uma encomenda é outra coisa, salva. A solução é o presente invisível. Presente invisível. Solução presente invisível. Bem complexa essa questão, né? Porque você sabe que a pessoa
até duas pessoas de idade já bem avançada, não teria a menor hipótese delas mudarem, deixarem de ser religiosas, não tinha nem hipótese de eu lógico. abordar. Acho que olha, você não pode alimentar também questões antissomáticas, né? Mas isso. uma questão assim... Mimo. Você quer perguntar, Terezinha? Na África é difícil resistir tantas coisas coloridas que tem lá. E eu fiz realmente um turismo por lá, né? Então, eu não consegui não trazer, né? Até hoje eu estou ali pensando, algumas coisas eu vou doar para a holoteca, até para o centro cultural, mas ainda está difícil de soltar esses bagulhinhos lá. Mas, enfim, na página, por favor, 24, professora, Estrangeirismologia. A escrita Aniwari, como é que é? O Ani... Anytime. Por favor, podia... Então isso aqui é escrito em qualquer lugar, em qualquer horário, né? Então eu acho que a tendência assim, da pessoa que escreve, ela desenvolver isso, né? Escrever em qualquer lugar, em qualquer hora. Precisa ter uma bagagem maior já, né, professora? Não, acho que é criar o hábito. Acho que não é muito questão de bagagem, questão do hábito, né? Ô, Kátia, e aí entra naquela, naquela colocação que você fez, né? Que a chapa verbetográfica, no caso aqui, ajuda demais nisso, né? E aí você não vai ficar perdida. Onde é que vai entrar isso? Você já prepara, escreve ali rapidinho uma sessão, um item para uma sessão, né? Mas a minha pergunta, até dentro disso que ela falou, é se essa verbetografia em viagem se coloca aqui. O efeito da verbetografia em viagem no holopensene do viajante. Você já notou alguma mudança no seu holopensene, assim? Porque você também traz em algum outro lugar que a pessoa pode fazer isso como um recurso semelhante à prática da TENEPS, né? Então, você já, assim, notou alguma mudança no seu holopensene para fixar esse holopensene em outros locais, né? Não, o que eu notei é que a verbetografia em viagem, ela é uma forma de espairecimento, de distração, né? Da pessoa se distrair, dela fazer higiene mental, dela ficar mais equilibrada, dela sobrepairar, assim, aquele holopensene. Sobrepairar o holopensene, as dificuldades que ela está vivenciando. Entendi. Tenho outra pergunta. Na legislogia, você fala da lei do maior esforço no continuismo gesconológico. Então, às vezes, quando uma pessoa começa a escrever um livro, sei lá, de conscienciologia, pelo menos no meu caso, vem várias ideias assim. Será que esse livro serve para alguma coisa? Do que eu estou escrevendo mesmo? Será que serve para alguém? Será que eu deveria continuar esse livro? Não, acho que já foi escrito essas ideias, não vou continuar. Então, como que a pessoa pode pôr em prática essa lei do maior esforço dentro desse continuismo, assim? Continuando. Não, sim, continuando. Eu acho que a pessoa, a própria repetição, vai levando a pessoa ao aperfeiçoamento. E na escrita tem uma vantagem que fica escrito ali, né? O que você pensa, a sua forma de ver o mundo, uma determinada realidade. Então, é mais fácil de você corrigir, porque você pode ler, outras pessoas podem ler, né? Alguém pode te dar um retorno, fazer uma crítica. Então, acho que a escrita ela ajuda bastante a pessoa a revisar e a ter condições de reciclar o modo dela de pensar, de viver, de agir, né? Porque ela vai colocando para fora o que ela pensa. E aquilo fica grafado. Entendi. E aí é mais fácil de ser revisado. Se a pessoa já desistir, não vai ter nem como aprimorar a ideia, nem vai ter nada, né? Nem vai ter reciclagem. Começa perfeito, a pessoa começa do começo, né? Então é assim mesmo, é aos poucos, né? Vai melhorando com o tempo. E a escrita nada mais é do que um reflexo da própria consciência. A gente não muda de nível evolutivo muito rápido, então também a gente não vai assim dar saltos, né, na escrita, porque a escrita, a gente pode dar saltos em termos de redação, do vocabulário, mas em termos ali da ideia em si, não tem como.
porque é a consciencialidade do autor. Entendi. Agora, vale a pena você ler um artigo que tem na revista Scriptor, que é Autodesassédio Autoral. De repente, vai poder te ajudar. Obrigada. Se você quiser, depois você me dá seu e-mail que eu mando para você também. Eu quero. Kátia, aqui. Oi. Página 25, lá embaixo, dando sequência ao que ela acabou de perguntar, o paradoxologia, paradoxo da verbetografia em viagem, pouco diferenciar da verbetografia em domicílio. Então, a verbetografia enquanto técnica, aí não muda muito, sabe, Fabiana? Porque eu ficava pensando, será que vai ser muito diferente? É outro ambiente? O que será que vai acontecer? Não, a verbetografia é a mesma. É igual, por exemplo, você tomar banho em casa e tomar banho quando você está viajando. Não dá muita diferença. Agora, o grande diferencial é essa questão dos efeitos, né? Porque em casa você está no seu holopensene, aí viajando você está num outro holopensene. E aí essa conexão com o holopensene da enciclopédia foi o maior diferencial que eu vi. A escrita em si, isso não, é a mesma coisa, isso é a parte operacional. Mas a parte da conexão holopensênica foi o que mais me chamou a atenção. E os efeitos no verbetógrafo, entendeu? Pois é, aí também perguntaram sobre os efeitos. Agora, a conexão primeiro. A conexão você resgata algo que você conhece, que é uma conexão aqui de Foz do Iguaçu. Mesmo você estando fora, é o mesmo padrão. Extrafísico, de amparo, tudo, né? Mas eu acho que mesmo para quem não mora em Foz, se a pessoa conectar com a enciclopédia, é você conectar com alguma coisa maior. Então, assim, ó, hoje nós ainda, eu vou falar do meu caso, né? Eu não tenho telefone vermelho com nenhuma central extrafísica, tá certo? Sim. Então, eu não sei, põe lá, aperta o botão e conecta com a central extrafísica da fraternidade. Mas, através da verbetografia, eu consigo conectar com a central intrafísica da enciclopediologia, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? E esse trabalho, devido à magnitude, a todas as características que ele tem, é lógico que ele tem um amparo muito grande, tá certo? Então, você conectando nesse holopensene, você conecta com esses amparadores, sabe? Entendi. Então, esse é o pulo do gato. Então, é a minha central intrafísica da enciclopediologia. Boa técnica. E eu também queria te perguntar na exemplologia, se você pudesse falar a diferença entre, ali na página 26. Então isso daqui também eu coloquei, mas isso daqui eu ainda não testei, tá certo? Ó, escrita, verbetografia básica em viagem, escrita e revisão de verbetes em viagens nacionais de curta duração. Isso daqui eu já fiz. Agora, verbetografia avançada em viagem, a escrita e revisão de verbetes em viagens internacionais de longa duração. Longa duração, para mim, tem que ser acima de um mês, pelo menos um mês, né? Eu achei que a viagem levava mais do que 12 horas, isso que eu entendi como longa duração. Não. É o tempo que você passa. Então, uma viagem nacional de curta duração. Por exemplo, eu viajei agora para o ECP2 e eu levei verbete lá para fazer, entendeu? Viagem de 5, 6 dias, rapidinha. Agora, essa avançada em viagem, é a pessoa que vai fazer uma itinerância, ou pessoa que está trabalhando fora durante um período, né, acima de um mês, pelo menos. Né? Obrigada. Agora, Kátia, argumentologia, na página 26. Parágrafo viajantes. Você poderia exemplificar as atrações secundárias aos objetivos previamente estabelecidos antes da partida? Isso daí quem viaja sabe, né? Uma técnica que eu coloco lá no meu livro é a seguinte: a pessoa ela estudar os trafares pessoais e os trafares do holopensene do local para onde ela está indo. E ver se eles se complementam. Então, vamos supor assim, uma pessoa ela é muito consumista e ela está indo para um local tipo Nova York. Ela vai ter que tomar o dobro de cuidado do que uma pessoa que não seja consumista. Por quê? Porque ela já tem aquela tendência, ela vai cair naquele holopensene que vai reforçar, tá certo? E por aí vai. Então, tem que ver muito bem se não vai haver um casamento de trafares entre o trafar do viajante e o trafar do holopensene local,
porque isso daí é o que mais pode dar desvio. Agora, na megapensenologia, na página 24, na segunda linha, você poderia explicar o megapensene viajante verbetógrafo, dupla grafopensenização? Isso daqui é porque quando você viaja, tem o grafopensene, né, de você estar ali num outro holopensene, deixando as suas pegadas conscienciais, e se você estiver escrevendo verbete, além de estar fazendo isso, você também está grafando as suas ideias, né, no papel, no verbete. E na pensenologia, na quarta linha, a verbetógrafa já possui rotina de escrita de verbetes? Então, poderia comentar quais facilidades e dificuldades percebeu na instalação de holopensene do trabalho fora da base física? Não, eu acho que a dificuldade aí é você ver, você ter um critério, discernimento para ver se você vai poder escrever verbete naquela viagem ou não, entendeu? Então, como eu falei, na primeira viagem, apesar de toda a dificuldade, todo o contrafluxo, eu consegui, e eu escrevi mais de um verbete. Na segunda viagem, já estava tudo mais ameno, mas não tive condições, não deu condições. Agora, por exemplo, eu viajei recentemente para dar ECP2, e aí uma orientação que me deram, né, EPICOM mais experiente, foi, olha, é muito importante durante o curso você procurar fazer bastante higiene mental. E uma coisa que me faz, né, espairecer é escrever verbete. Então, eu trabalhei um pouquinho no verbete meu. Eu não sei se eu dei a entonação correta da pergunta. Ela afirma, né, a verbetógrafa, não sei se ficou alguma dúvida, por isso que eu vou repetir, tá? Ela afirma, a verbetógrafa já possui rotina de escrita de verbetes. Então, você poderia comentar dificuldades e facilidades em relação ao trabalho na base física e fora da base física? Acho que você respondeu, né? Ela quer saber se que dificuldades você percebeu nessa diferença de estar na sua base física. Não, a dificuldade de sempre, é porque rotineira na base física você tem um acervo muito maior de livros, de materiais, né? A gente que mora aqui na Cognópolis tem holoteca, tem holociclo, então é diferente, né? Você tem acesso a muito mais informações do que quando você está viajando. Mas assim, no mais eu acho que não dá muita diferença. Intraconsciencial. A intraconsciencial. É mais você está com essa predisposição, né? Uhum. O ambiente não é tão importante. Eu mais acho que não. A predisposição, íntima, sim. Né? Mas, Kátia, e também é você ter tempo, né? Porque você nota quando, por exemplo, você está fora, né? Em qualquer local, seja no exterior ou aqui no Brasil, mas fora da sua base física. No momento que você conecta com o verbete, você percebe que a energia do campo muda, que o campo ele não está otimizado como está aqui na sua casa. Você percebe a mudança imediata? Percebe imediato, é impressionante. E não só quando você escreve, mas quando o pessoal manda as revisões para você. Então, é isso que eu acho que o pessoal daqui não tem noção. Quando vão essas revisões, a pessoa que está fora, ela recebe um plus de energia, de uma amostra grátis de um holopensene, que se ela souber utilizar isso para fazer uma conexão, ela pode aproveitar bastante. Esse é o presente invisível. Presente invisível, exatamente. Obrigada. Agora, em parafatologia, na página 25, última linha, você poderia comentar, você já falou sobre isso, se você quer comentar mais alguma coisa sobre o papel da TENEPS na autossustentação consciencial durante as viagens? Eu acho que as pessoas, quando elas começam a fazer a TENEPS, elas têm que ter muito critério para decidir se elas vão viajar ou não. Eu acho que, a partir do momento que você começa a TENEPS, você não pode mais assim viajar como você viajava anteriormente, caso você goste muito ou tenha muita necessidade de fazer viagens. Tanto é que se a pessoa ainda está muito instável em termos de
né, se movimenta muito, é muito dromomaníaca, o ideal é nem começar a TENEPS, né? Agora, uma vez começada, se aquela viagem é inevitável, se ela tem um propósito, né, eu acho que aí o segundo passo é a pessoa tentar prover as melhores condições para que ela possa praticar essa TENEPS. E com isso ela vai ter que gastar mais dinheiro, porque aí ela tem que escolher locais, hotéis e tipos de quartos que tenham o maior conforto possível para tanto ela quanto as pessoas com quem ela estiver viajando possam praticar a TENEPS de uma forma mais tranquila, né? Mais confortável. E isso daí é a tal história. Não acredite em nada, tem as suas próprias experiências pessoais. A TENEPS já me ajudou demais, assim, demais, em viagem, sabe? Foi assim, o diferencial da viagem foi a TENEPS. Mas cada um tem suas experiências, né? Eu só não entendi o sentido que você quis dar aqui na laboratoriologia. Você falou o LabCom pessoal, funcionante, sem solução de continuidade. Essa sem solução é que sempre vai continuar, digamos? Sem solução de continuidade é sem parada, sabe? Sem interrupção, sem suspensão. Então, LabCom pessoal é porque, assim, não importa onde você esteja, você sempre está gerando ideias, né? Você está analisando os ambientes, as pessoas, você mesmo, como você interage com aquele local. Então, isso daí é interessante a pessoa aproveitar, né? Porque era isso que eu queria ver, se ia dar uma diferença muito grande lá. Mas eu acho que até em função do tipo de atividade que eu estava fazendo, não deu nem para aproveitar isso, né? De você conseguir usufruir do holopensene para você gerar ideias novas, coisas assim. Não dava, era que nem fala o João, respirar de canudinho e olhe lá, né? Então, eu acho que isso daqui é a pessoa não perder essa autoconexão e essa condição da autopesquisa, né? Que pode ser muito rica, principalmente quando a pessoa viaja, porque ela está fora do ambiente dela, a rotina muda, e aí, muitas vezes, ela consegue identificar traços, maneiras de ser, e que ela não tinha percebido ainda. Então, você acha que a verbetografia, assim, trazendo as ideias desses outros locais, ela é como uma holoteca, por exemplo? Quando você traz os objetos daquele holopensene, eles vão para a holoteca. Então, trazendo as ideias daquele holopensene, elas vão para a verbetografia. Eu não experienciei isso ainda, que é justamente essa exemplologia aqui, principalmente da avançada, que é quando a pessoa fica mais tempo em outros países. Mas a ideia é essa, é você, estando em outro holopensene, você se predispor e ver que tipos de inspiração, de associação de ideias, né, você consegue ter naquele local a partir de novas variáveis que você não tem no seu ambiente doméstico. É que isso abre porta assim, para enciclopédias ficar universal, né? Assim, trazer pessoas de rapport, assim, com ideias de todos os holopensenes. É exatamente isso. Legal. Essa ideia... Foi longe, hein? Você foi longe. A gente tem o início do princípio, do começo, com esses teletertulianos que já estão se tornando alguns verbetógrafos e que moram em países, até locais fora do Brasil, né? Mas até dentro do Brasil mesmo, né? Por exemplo, sim. Pelo menos um pouquinho do Amazonas já está na enciclopédia. Pois é. Acho que bastante, hein? Tá bom. Agora, quero ler alguma coisa aqui para vocês, de uma atualização de uma tertúlia anterior, já de alguns meses. E podia ter lido antes, mas, enfim, faltou essa atualização. Foi o verbete Inconformismo Dessomático. Não sei se vocês assistiram. E o que acontece? Naquele verbete, houve uma pergunta sobre processos além da cremação. E, na ocasião, a gente não tinha essa informação precisa, né? Então, a Vera Hoffman, que é autora do livro Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional, esse livro, para quem não conhece, ele foi publicado pela Editares, está aí disponível para quem quiser ler, é muito interessante, aliás.
Então, a professora Vera, ela diz, no meu livro, no capítulo Herdeiro de Nós Mesmos, na página 92, eu explico sobre mais 2 métodos de descarte do corpo físico. Um dos processos é a hidrólise alcalina, chamada atualmente de biocremação, que acelera o processo natural de decomposição do cadáver pela utilização de água e de uma solução alcalina. Uma vez completo o processo, os efluentes esterilizados são descartados do recipiente e retornados ao ecossistema. Os fragmentos ósseos são removidos da câmara primária, secados, processados e embalados para retornar à família. E atualizando os dados, que constam do livro, ela diz que, segundo o fabricante, informação base 2014, já existem cerca de 15 crematórios desses ao redor do mundo, com o produto instalado em funcionamento. No Brasil não tem ainda. E essa tecnologia foi batizada de Resomation. E aí ela coloca sugestivo nome, E o outro processo é o freeze dry, que congela o cadáver, desidrata e coloca em uma esteira vibratória até se estilhaçar e virar pó, que é transformado em adubo. Até onde pude atualizar a informação, está disponível apenas na Suécia. E, enfim, ela quis atualizar aí os nossos tertulianos e teletertulianos. E essa tertúlia em conformismo dessomático é um verbete do professor Orlando, da Bahia. Eu tive uma ideia em relação à consideração que a colega fez, que eu acho que, por exemplo, essa verbetografia em viagem com efeito terapêutico é ainda a verbetografia em viagem a menor. Essa verbetografia dela, de você captar o holopensene, transformar isso em ideias, em verpons, seria uma verbetografia em viagem a maior. A maior, com certeza. Ótimo. Agora, em binomiologia, página 25, última linha. Você poderia ampliar o binômio horário nobre, atividades nobres? Isso aqui é bem sério, Até eu fiquei pensando, porque eu tinha prometido para a Grace que eu ia ajudá-la com a questão do verbete dela na viagem, E o único horário que sobrou para nós foi quando a gente estava no voo da volta, Aí eu falei, não, isso aqui não, olha, o horário não é bom, o ambiente, esse avião lotado de pessoas, vou desperdiçar o holopensene da verbetografia aqui, nem pensar, Então, eu acho que a pessoa ela deve dedicar aquele horário, o melhor horário do dia, para a atividade que mais importante, mais avançada. Então, isso daqui eu acho que é muito sério, Porque, às vezes, a pessoa ela tem um tempo, mas o tempo que ela tem já é aquele tempo, entendeu? É que nem o final da feira, sabe? Que ficou aquele resto. Então, você não vai fazer uma atividade assim sofisticada nesse tempo. Eu achei a sua observação, a sua intuição foi em cima do lance. Um avião que está no ar. O éter, o holopensene dali, dos mais variados. Aí você vai querer implantar um holopensene da Conscienciologia de verbetografia aí. Ia haver, poderia, haver se fosse até assim, a pessoa eu lá sozinha, fazendo, acho que... Mas aí eu... Trocar ideia, ideia. O negócio ia ficar acho que não. Gerando, Também acho. Muito bom. Agora, veja só, você já falou várias vezes aqui da pessoa observar a intuição, ver o que vem para você. É uma hora dessa que a sinalética tem que ser bem identificada e respeitada, Mas como assim, Marilson? Por exemplo, o único horário que vocês tinham para trabalhar no verbete dela foi dentro do avião, porque a viagem foi muito intensa. Sim. Aí veio e nem dentro do avião, porque realmente eu dormi também uma parte. Eles deviam estar cansados, E aí vem a intuição, vamos trabalhar agora. Não, agora não. Não, agora não. A sim, intuição, com certeza. Não era a hora. Não, e fui até eu que acho que dei ideia de fazer no avião. E depois, quando chegou lá, me veio, não, aí não, nem pensar. Com certeza. Avião realmente é um local
né, dos mais difíceis. Mas é que a Kátia conseguiu dormir faz 11 horas direto, mas não. Não teve problema de insônia, né? Agora, Kátia, na Culturologia, página 26, você poderia ampliar a cultura do contato com outras culturas na escrita? O estímulo do contato. Isso foi justamente o que ela trouxe. Qual que é seu nome mesmo? Laura, que a Laura falou, que você estar num outro holopensene, com uma outra cultura, e aquilo dali pode incentivar você a ter ideias diferentes do que você tem no seu ambiente, no seu local de costume. E essa aí que é a verbetografia em viagem, a maior, né? Que aí você está super expandido e você capta coisas ali daquele holopensene. Né? Kátia, é que assim, a enciclopédia ela tem também um modo de escrever, né? E de repente a imersão nesses holopensenes pode alterar assim, o modo como as pessoas, digamos, encadeiam o pensamento. Sabe? Porque a pessoa ela pode acessar uma forma dela, ela pode acessar outros tipos de consciex, né? Verdade? E outras informações, até informações, a gente não teve tempo, mas uma hora eu quero ir naquelas bibliotecas e dar uma olhada nos livros e nos museus e ter mais tempo de conversar com as pessoas na rua. E acho que isso tem relação com uma ideia que você falou na hora que eu estava entrando, que a pessoa ela tem que resgatar aquilo que ela às vezes deixou lá, né? Por exemplo, resgata uma ideia que ela, sei lá, vislumbrou e não conseguiu desenvolver, e agora com toda a atualização ela pode também, né? Continuar. Também, às vezes a pessoa não tinha espaço, não tinha ambiente, não tinha nem onde, né, veicular as ideias, e agora ela tem essa possibilidade, e até com uma abordagem mais avançada. Legal. Muito bom. Tem muito a ver com a questão da forma, né, holopensênica, do verbetógrafo, com esse processo aqui. Né? Então aí também que entra a tal da dupla grafopensenização, né? Porque aí você vai para um local e você pode estar ou limpando um passado, otimizando a questão da forma ali, e daí você ainda aproveita para escrever isso. Então vai ficar com aquela energia, né, daquela viagem, daquele momento evolutivo, daquelas circunstâncias, muitas vezes daquela interassistência que foi feita, às vezes a consciência, a consciex. Então é um documento, né? É porque a pessoa olha assim, é um papel, é tudo igual, mas não é, né? Aquilo tem um significado. Uma boa técnica, né, Kátia? Testar a forma da pessoa, tentando ver o que ela vai produzir, né? Uma última pergunta é assim, para a pessoa que não pratica TENEPS, né, e ela vai viajar e digamos que não deu tempo de se preparar para TENEPS. Fazer então essa escrita diária como se fosse uma TENEPS ajuda, né, a conectar ajuda com os bastante, Sim. Até a resgatar esse pessoal de ideias que de repente estejam por ali, queiram, sei lá, um canal para passar ideias. Lógico, né? E às vezes a pessoa ainda não pratica TENEPS, mas a pessoa ela pode ser muito assistencial, ter muita energia, ser bem doadora. E aí, se ela estiver fazendo alguma atividade, assim, uma escrita com esse objetivo, ela pode ajudar bastante. O ambiente que ela está, ela mesma, as pessoas em volta. Acho uma excelente ideia essa sua. Aliás, você é muito boa de ideias, viu? Você devia escrever mais. Impressionante, né? Sene, né? Só quando eu estou aqui. Sei. Não, olha a modéstia. Professora Kátia, por favor, na página 25, em trinomiologia, esse trinômio que diz todo dia, qualquer lugar, mesmo modo. Mesmo numa viagem, é possível fazer isso? Porque assim, o seu jeito de pensenizar não vai mudar muito, não é verdade? Então, em geral, aquilo que a pessoa, o jeito que ela tem, o jeitão que ela tem de pensar, de organizar as ideias, de abordar a realidade, isso não muda tanto em função do local, não.
Aqui seria a questão de você escrever, né, todo dia em qualquer lugar e do mesmo jeito, porque você tem que ter um procedimento, uma forma de operacionalizar isso, né? Mesmo que você ainda não tenha um formato, mas aqui eu acho que seria o caso das anotações, por exemplo, né? Em qualquer lugar que você tivesse, pode fazer anotação. Se aquilo vai virar um verbete, um artigo, um livro, um diário, aí depois a pessoa vê, né? Mas eu acho que é importante não perder as experiências do Labcom, do Laboratório Consciencial. Kátia, sobre a questão do ciclo de viagem, essa questão do pré e do pós é super importante. Agora, na experiência de vocês aí, a Grace tem muita experiência. O que é mais problemático? Tem diferença assim, do que é que dá mais problema para a pessoa? Primeiro ela fala enquanto eu penso. Acabou que ela me jogou no final, mas ela fez. Ciclo de viagem, eu estou 10 anos sem viajar. Não, mas a África é diferente. Estou falando isso porque você está falando por causa da África. A África é uma experiência diferente que a gente está vivendo. Inclusive, o bom é que a gente foi junto, então a gente está trocando todo dia. Ó, o que está acontecendo com você? E ó, comigo está assim, comigo também está, porque a gente ainda está mapeando aquilo ali. Não é nada assim do outro mundo, mas é bem diferente mesmo. No sentido de ser mais intenso, mais difícil. Eu não sei se também, porque nós estamos tratando isso como uma viagem, mas na realidade não é uma viagem, nós estamos fazendo uma fixação lá. Claro. Então nós já estamos lá. A gente fala até que a gente tem a experiência agora de 2 vidas. É como se a gente já estivesse começando, administrando 2 vidas. Entendeu? Uma aqui e outra lá que a gente ainda nem começou, mas já está acontecendo. Não começou porque a gente... Mas começou porque, a partir do momento que você tem uma base intrafísica, você tem contas, você tem obrigações, você tem taxas, você... Entendeu? Então, você tem, tem assim, um link. Tem uma questão, uma rotina intrafísica que você tem que conseguir levar essa rotina aqui e levar essa rotina de lá. Né? Mas o interessante é que a gente não mudou mesmo, quer dizer, nós ainda não moramos aonde o local onde nós adquirimos, entendeu? Nunca entramos, não entramos no lá, não entramos no imóvel, ainda não temos nem a posse dele. Mas você já tem a gente já está deveres, né? Os para-deveres. Mas tem um outro link, outra, porque a gente também, eu também quando morava no Chile, não é igual, não é intenso. Igual é com esse da África, é muito intenso. Mas assim, o que eu reparo nos ciclos da viagem é que tem um pré, um durante e um pós. Isso na época que eu viajava para estudar, que eu viajava para voluntariar, eu acho que isso daí, viajava para a questão docente, né? Então tem um ciclo, e acho que a pessoa ela tem que se organizar cada vez mais, né, para ela poder vivenciar. Então, por exemplo, eu tenho algumas rotinas, né? Antes de viagem, o que eu não faço, o que eu não como, o que eu não agendo de compromissos. Assim que eu volto de viagem também, sabe? Então, tem alguns cuidados que, se a pessoa tomar, ela vai otimizar esse período da viagem. Também não vai dar tanto, digamos assim, ruído, não. Não vai dar tanto gap, tanta quebra da rotina, quando ela viaja e quando ela retorna. Mas ela tem que saber jogar com as atividades. Agora, isso depende do tipo da viagem e do local. Então, para mim, está sendo uma experiência nova também, com algumas variáveis da África que antes eu não tinha tanto, entendeu? Porque eu pensei na importância dessa questão desse ciclo para você conseguir qualificar cada vez mais essa condição dessa verbetografia em viagem também, não é? Com certeza, né? Se você entra numa organização pessoal maior, sim, você talvez consiga... Pega o note lá, que eu vou mostrar otimizar uma coisa que eu mais. queria. Eu não sei se é efeito Kátia, sabe? E o que está acontecendo com a gente é que esse efeito de antibagulismo, por isso que eu estou falando efeito Kátia, é impressionante como que tá, o que está acontecendo com a gente.
A gente tem que realmente estar fazendo esse exercício do antibagulismo o tempo todo. Como é importante. Não, mas não é efeito Kátia. Eu acho que, assim, quando vocês formam uma equipe de especialistas, o holopensene de um vai entrando no holopensene do outro. Porque eu estava dando um retorno para eles, que também algumas preocupações, ideias em relação a investimento, a questão financeira, estão se aguçando mais para mim. Porque o holopensene deles, de empreendedorismo, de gestão financeira, entendeu? De uma série, assim, eles têm uma série de fórmulas, de maneiras, assim, que já é bem default deles atuarem, que é muito interessante e que aquilo, assim, vai, otimiza e desce redondo, entendeu? Então, facilita demais você criar alguns projetos, procedimentos assim, porque isso também deixa de ser uma preocupação ou já fica mais otimizado, né, Grace? Mas eu queria falar que na verbetografia em viagem, acho que um aspecto muito sério é você ter uma boa máquina, né? E ter um notebook que não é muito caro, ele custa $1.000, ele pesa 1 quilo, tá certo? Mostra aí, Grace. Ele pesa 1 quilo, ele não tem o drive de DVD, né, mas ele tem teclado luminoso que você pode digitar no escuro, isso facilita. Ele tem tela touch, né, que você, principalmente mexendo com verbete, você pode passar as páginas, ampliar, diminuir, tudo tocando na tela. E acho que o melhor mesmo é essa questão do peso, principalmente para a mulher, poder carregar um notebook bem levinho, né, um ultrabook. Então fica aí a dica para vocês, né? Esse aqui foi comprado no Paraguai, mas aí é só você pagar a diferença e legalizar, regularizar, que aí você tem um recibo e você pode viajar com ele, né? E não estou ganhando nenhuma comissão, tá bom? É só para ajudar mesmo. Mas eu acho que isso faz uma diferença, do que às vezes você viaja com aquele notebook muito pequenininho, a tela, ou com um notebook muito pesado, ou você não leva nada, e aí vai ter que usar o do hotel, ou de uma pessoa. Então, esse é uma tecnologia importante da pessoa investir. Está ótimo, aí na linha da auto-organização prévia, né, e do ciclo. E é isso que você comentou, eu acho fundamental, né, Kátia? Vocês estão, então, já conseguindo a questão da grupalidade e do sinergismo aí dos trafores, né, da equipe. Muito é bem bom, interessante. Parabéns. Dá um outro gás, né, para a equipe, para o grupo. Né, quando consegue identificar, colocar em prática. O trafor de cada um, né? E aí um vai emprestando para o outro. E aí você melhor. realmente potencializa. Muito bom, parabéns. Tá, pessoal, então agradeço muito a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Muito obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. Marilza com o curso Semana da Holotecologia, Rômulo com a Acrobamentarium e Isabel, curso Profilaxia das Autocorrupções. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para convidá-los para a Semana da Holotecologia. Iniciará do dia 24 de outubro até o dia 1º de novembro. Nós vamos ter, do dia 24 ao dia 26, o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, com as conferências sobre Zéfiro e a Paralencologia, a Bibliografia Internacional da Conscienciologia, a Astronomia e outros assuntos pertinentes. Dia 27 a 31/10, teremos 5 oficinas. Do dia 1º ao dia 2, o curso de qualificação dos holotecários. O valor é R$100 e a pessoa ganha um tratado do Homo sapiens reurbanizado ou Homo sapiens pacífico, a escolher. O objetivo do curso é sensibilizar os conscienciólogos em relação à CCCI e ao megacentro cultural que está para ser construído. Telefone
CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Boa tarde. Gostaria de convidar os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de outubro. A temática desse acoplamentário será arcovoltaico. Os EPICONs são Leonardo Firmato, Dulce Dal, Lilian Zolei. Os objetivos do acoplamentário é desenvolver a clarividência interassistencial, vivenciar o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, mapear a sinalética energética pessoal parapsíquica e, nesse caso desse curso, que a temática é arco-voltaico, aprofundar o conhecimento sobre a técnica do arco-voltaico crânio-chacral. As informações mais a respeito do curso podem ser obtidas na recepção do CAEC ou na página do CAEC, ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. A Pré-IC Cosmoetos está realizando um curso Profilaxia das Autocorrupções. Ele é um curso temático e ocorrerá nos dias 11 e 12 de outubro, próximos, aqui no pavilhão parapedagógico. Este curso ele ocorrerá no sábado, com o módulo Enganologia, que trata das características do autoengano e da autocorrupção. Depois, à tarde, no sábado ainda, Profilaxiologia, que é a elencologia das emoções. No domingo pela manhã, tecnologia, que são técnicas cosméticas para a superação destes trafares, e o workshop teático da profilaxia das autocorrupções, com preenchimento individual de tabela pessoal para a superação das autocorrupções identificadas e estudo de casos. Todos estão convidados, a inscrição é no CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Autossuperação da Robex, da especialidade Autoconsciencioterapia, com o verbetógrafo Wagner Straxini. Boa tarde, aguardaremos vocês. Obrigada.